Muito bom, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Renato, estamos mais uma vez aqui no nosso querido Vinerdcast. E hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui, nosso querido Márcio. Então, bom, se você conhece ele, você sabe que o negócio vai ser bom, vai ferver isso aqui. Altas histórias. E se você não conhece também, você vai conhecer, eu tenho certeza, vai ser uma bênção. Já pega esse videozinho, já clica ali no curtir, já segue a gente, o nosso canal do Vinerdcast. Segue aí pra você receber as notificações dos vídeos novos que vão chegar e tal. Isso ajuda a gente também, ajuda o YouTube a entregar mais o conteúdo. Beleza? E também tem um aviãozinho ali embaixo. Clica lá, compartilha lá nos grupos da igreja, da família. Esse podcast aqui que vai ser muito bom. Ou então vamos lá, é o Márcio. Vamos lá, cadê? Sumiu aqui. Márcio Calaza Lopes. Seja muito bem-vindo, Marcião. Antes, Muito Vitão, obrigado. solta a vinheta. Muito bom, é isso aí. Então, estamos aqui com ele, Márcio Calaza Lopes. 51 anos, 51 de anos. pura juventude. Pura juventude. Muito bom. Casado com a Ivanilda. Tem os filhos aqui, Kalena, Amanda e a Thaís. Certo? É aqui da nossa comunidade da Vina de Bauru. Já faz quanto tempo? Aqui na nossa comunidade? Final de 2020. 2020. E hoje ele é líder, né, do ABA. ABA, o que significa ABA? Paizinho. Paizinho. ABA Pai. Aba Famoso Pai. isso, né? E a gente colocou um segundo nome, que é Malache. Malache nós colocamos atrás, né? Então, Malache significa mensageiro enviado. Então, enviado do Aba. Enviado do Paizinho. É legal esse nome, né? Malache. Malache. Eu vejo escrito assim, acho é bonito a sonoridade dele, Sim, assim, né? também gosto. Marcião, vamos lá. Antes da gente chegar então na parte do ABA, né, do ministério que você faz aqui na igreja e tal, a gente queria conhecer um pouco da sua história, né? Você nasceu no lar cristão, de onde você veio, como que você encontrou Jesus, conta um pouquinho sobre isso aí. Então, vamos ter 2 podcasts para Vamos falar lá. sobre isso, né? Bom, sou natural de Fortaleza, no Ceará. A minha conversão foi com 11 anos de idade. Eu nasci num lar que não era cristão. Então eu fui o primeiro a conhecer Jesus. Fui levado por um amigo para um culto na igreja lá em Fortaleza. E no primeiro culto decidi por Jesus. Eu quero isso Logo na minha vida. no primeiro. No primeiro. Com 11 anos de idade, fui levado. Então, quando eu cheguei em casa, aí começou tudo, né? Minha mãe é muito religiosa, firmemente religiosa. Eu disse, mãe nordestina, né? Ela sabe como é que funciona. Mãe, eu quero seguir Jesus. Ela disse, você não vai. Olha. Eu nasci nessa religião. E nessa religião eu vou morrer, você também. E naquele momento foi a primeira ação do Espírito Santo. Eu não podia desobedecer minha mãe. Mas veio no meu coração uma frase. Mãe, tudo bem, eu não vou na igreja. Mas no meu espírito mando eu. Eu vou seguir Jesus. Eu vou obedecer, não vou para nenhuma igreja, vou ficar em casa, vou ler a Bíblia e vou orar. Olha. Em obediência. Isso com 11 anos. Mas no meu espírito mando eu. Olha só. E aí foi uma grande situação. E você falou isso pra ela? Falei isso para ela. E ela ficou com muita raiva na hora. E aí onde tudo começou. Porque aí, família toda de uma determinada religião. E eles tiveram muita pressão comigo. Logo eu fui criado de uma forma assim um pouco... muito reservada. Somos 7 filhos. Eu sou o caçula. Você tem 7 irmãos. 7. Olha só. 2 irmãs e 5 homens comigo. E foi aquele momento onde você não pode. Então ela fez a cabeça de meu pai, de certa forma, né? Conversou com meu pai. Meu pai também endossou. Não vai. E proibiu. Puxa. E eu tive que
Não tinha nem discipulado na época, foi o primeiro dia. Lembra que foi o primeiro culto? Sim. Então só peguei a Bíblia e comecei a ler e a estudar em casa. E a Bíblia, ela não tirou de você? Não tirou. E eu disse, eu quero ir para a igreja. Meu pai então falou assim, categoricamente, nordestino, você não vai na igreja e se você for, eu rasgo a sua Bíblia. Olha. Então você vai ficar aqui. Está. Tudo bem, eu fico, mas aqui eu leio a Bíblia e oro. E aí eu comecei. E aí ninguém acreditava em mim. Ninguém via que aquilo podia. Achava que era às vezes, fogo de palha, foi uma emoção, ficou emocionado ali, né? Isso, exatamente. E todos começaram ali fazendo certa pressão e eu estudando a Bíblia e orando com 11 anos. E nessa história toda passou algum tempo e eu orando até que pessoas da igreja foram visitar os meus pais e de alguma intervenção aconteceu divina, que eu creio, e eles deixaram eu ir. E o meu pai disse assim para mim, disse uma palavra profética, mas do lado inverso. Eu não te dou 3 meses para você desistir. Eu disse, tá bom, pai. 10 anos depois, bati no ombro dele e disse, pai, quantos meses o senhor disse que eu ia ficar na igreja? Olha só. Enfim, a gente, nesse tempo, numa criação um pouco melindrosa que nós tivemos, o resultado foi que toda a família aceitou Jesus como Salvador. Olha só. Eu tive um pouco de dificuldades com meu pai de relacionamentos, quando fui fazer o curso da Missão Novas Tribos, que eu pertencia a essa agência. Deus falou comigo, volte para Fortaleza, era em Pernambuco, volte para Fortaleza e peça perdão ao seu pai pelo todo o sentimento que você teve. Nas férias eu voltei. E foi um momento muito singular. Porque eu cheguei, conversei com ele e disse, pai, eu quero te pedir perdão. Desculpa, nesse momento você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu sou uns 23, 24 anos já. E eu tive dificuldades com meu pai com 11. Então passei 11 anos de minha vida, de 11 até talvez 24, 23, 24 anos, posso dizer, com um certo ódio por tudo que tinha acontecido, situações, né, diversas. Mas eu voltei por orientação de Deus, papai, eu quero pedir perdão. E ele ficou assim, mas perdão por quê, né? Ele estava assim, com as mãos em pé, em cima da mesa, e ali ele ficou parado. Sem saber o que fazer. Não conseguiu me olhar, não conseguiu mexer as mãos, não conseguiu mexer o corpo. Eu disse, pai, eu quero pedir perdão porque eu tive um sentimento muito ruim com o senhor, desde a infância. Então eu quero lhe pedir perdão. Eu disse, não, você não tem que pedir perdão. E eu abracei. Meu pai não sabia o que era abraço. Então ele só foi abraçado, ele não sabia como abraçar. Abracei e pela primeira vez beijei a ele. Puxa. E ali tudo acabou. Anos depois, eu já em outra cidade, ele disse o seguinte para mim. Ele nunca tinha falado para mim, aqui é uma particularidade, né? Ele criou a gente um pouco mais afastado, todos os filhos, né? E a gente nunca ouviu ele falar para ninguém que amava. E eu estava já na missão, em Altamira, e num certo dia ele ligou para mim e eu disse para ele o seguinte, ele disse, pai, falei como é que eu estava, já tinha me perdoado, tinha tudo, estava tudo muito bem, ele tinha me perdoado. E ele me disse, pai, então boa noite. Eu disse, pai, eu amo o senhor. E aí eu ouvi uma frase icônica, eu também te amo. Eu parei no telefone. Eu disse, o que o senhor disse? O que o senhor falou, pai? Eu comecei a chorar. Ele disse, eu te amo. Pai, eu esperei 35 anos da minha vida para ouvir essa frase. Eu estou muito feliz por você ter me dito isso. E eu pela primeira vez ouvi ele chorar. Ouvi, porque você não viu, né? Nunca vi meu pai chorar. Ouvi ele chorar no telefone. Então aquilo foi marcante para mim, né? Então eu cresci nessa diversidade. Eles depois deixaram, né? Pessoas começaram, enfim, o final dessa história ainda, minha mãe se converteu, o meu pai conheceu a Jesus, ele tomou a decisão, ele não está ainda caminhando ainda firme, mas praticamente todos os meus familiares aceitaram a Seus Jesus irmãos como Salvador. Minha mãe se converteu, aí tem uma particularidade, né? Eu falava muito de Jesus para ela. Lá, na minha cidade de Altamira também, conversando com ela um pouquinho, por telefone, e
eu falei de novo de Jesus para ela. Aí naquele dia eu perguntei, veio o coração, o Espírito disse, pergunta para ela se ela quer crer em Jesus. Eu disse, mãe, se ela quer crer em Jesus? Quero. E naquele dia, a minha mãe por telefone, eu no Pará e a minha mãe em Fortaleza, ela disse, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E depois eu soube pela minha irmã que ela chorou aos baldes. Depois desligou o telefone. E naquele dia minha mãe aceitou Jesus como o Salvador da vida dela. Eu tentei batizá-la, mas eu estava no Pará, ela em Fortaleza, não consegui. Mas foi um dos momentos mais emocionantes. Uau. E daí hoje ela segue a Jesus. Ela, minha outra irmã também. E assim, por telefone também. Então Deus me deu essa graça. Por telefone uma irmã que também pertencia a uma igreja e muito assídua. Fiz a mesma pergunta, você quer aceitar Jesus? Ela disse, agora não. E passou, ela não dormiu à noite. O marido dormindo do lado, ela chorando do outro. E no outro dia, passou não teve jeito. 2 dias, Márcio, eu quero aceitar Jesus. Eu quero dormir de novo, né? Eu não durmo mais. E aí toda a família começou a aceitar a Jesus. Tudo pelo começo de um garoto. De 11 anos. De 11 anos. Que aceitou a Jesus como Salvador e levou a sério. Ninguém levou a sério o que o garoto de 11 anos aceitou, tomou decisão. Aí fica uma lição para todos. O honrar e respeitar a decisão de alguém quando é criança. Nunca desonre. Nunca deixe de acreditar. Porque comigo, aquela decisão foi pro resto. Meu filho não aceita Jesus. Tipo, ele é pequeno demais, ele não entende. Ele não entende o que está fazendo. Não. Eu entendi. E ninguém me discipulou, ninguém foi atrás de mim para falar porque não podia. E eu conheci Jesus ali, os primeiros passos foi só. E por causa daquela decisão, por isso pais honrem os filhos que se convertem com idade tenra, idade menor, e valorizem. Eu não tive essa valorização porque meus pais desconheciam a Cristo. Mas eu tenho muito cuidado com isso. Minhas filhas se converteram também muito cedo. Né? Muito cedo não, acho que uma idade boa, bem pequenas. Papai, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Então aí, é uma outra história, mas eu quero valorizar isso. Então, aí onde tudo começou. Aí depois foram os passos aí, depois para... Pouco tempo depois me envolvi na igreja, e aí começou os passos para missões. Né? E quando que você foi assim, liberado, vamos dizer assim, para começar na igreja? Na adolescência ali? Ainda adolescente, porque depois que eu tomei a decisão por Jesus Cristo, e eles viram que estava uma firmeza. Porque eles me viram lendo a Bíblia e orando. E projetando aquilo, não queria que eu fosse ferrenhamente, né? Minha mãe que fez a cabeça de meu pai, para não deixar eu sair. Eu não sei quanto tempo, se fosse alguns meses, mas aconteceu, eu não sei até hoje, tá? Como foi, mas algumas pessoas da igreja que eu congregava, eles foram me visitar. Não visitou meus pais. Isso foi o que eu soube. E aí minha mãe disse, olha, eu não posso te proibir. Então me deixou. Então acho que talvez foi com uns 2 meses, 3 meses ali, enquanto eu estava já ralando ali um pouco, que eles deixaram. E aí então, eu já apaixonado por Cristo, né, comecei a... Depois que eu conheci a Jesus e o Evangelho, o poder que ele teve de salvar a minha vida, porque não era... Eu fui criado um pouquinho assim... esse menino é muito agitado, esse menino tem algum problema emocional, esse menino tem algum problema psicológico e tal. Então eles não acreditavam muito em mim, uma criança sadia. Então foi Jesus Cristo que me fez ficar firme e fortalecido. Então todas as adversidades que tiveram ali, o meu amparo e a minha força psicológica foi da palavra. Foi na Bíblia, na leitura da Escritura que eu mantive firme e a minha sanidade emocional. Nada conseguia penetrar na minha cabeça a não ser a Escritura. Então, eles não acreditavam muito em mim, devido à minha tenra idade, devido à situação que estava. Então, esse menino pode ter alguma dificuldade, esse agito desse menino é muita dificuldade. Depois que eles começaram a perceber frases e palavras de efeito que saem da minha boca, que estranho. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo com esse menino? Então, essas palavras foram repetidas. E eu comecei a pregar apaixonadamente para eles. Minha mãe, para de pregar para teu pai, que teu pai não quer. Pai brigava comigo, discutia comigo. Não, mas eu preciso, porque mamãe, eu fui salvo em Jesus. Olha só. Ele perdoou meus pecados. Hoje eu tenho paz. Isso com 11 anos. E vocês precisam também de Jesus.
Não paro de pregar. Eu preguei e orei pela minha mãe 21 anos em oração. É interessante porque, assim, normalmente a gente ouve histórias, assim, de mães e pais que oram pelos filhos, Sim. né? Aqui E foi não ao o contrário, né? Aqui Normalmente foi é ao assim. contrário. Quando eu me lembro muito bem, tem uma não é sala, é uma área onde eu cheguei nessa área e o Espírito Santo me tocou. Eu com essa idade. E me veio um desespero do inferno. De saber que eles não iriam para o mesmo lugar que eu iria ao conhecer Jesus como Salvador. Aquilo me deu um desespero, eu disse, não, eu tenho que falar. E aí comecei desesperadamente, olha, Jesus ama a senhora, mamãe, Jesus ama a senhora. Não, mas eu tenho as minhas atividades religiosas, eu não quero deixar, mamãe, mas Jesus ama, Jesus pode perdoar os seus pecados, mamãe, conheça Jesus como Salvador. Não, e sempre foi não. Um dia, a frase era a seguinte, um dia eu creio, um dia... Era mais para fazer você ficar quieto. Talvez. Né? Possivelmente. E nessa história, até o momento da decisão, onde eu já tinha ido para o campo, já tinha ido para a preparação nas Novas Tribos, já ido para o campo missionário, já estava lá. Depois de 21 anos, aí ela aceita Jesus como Salvador. E eu disse, mãe, faz 21 anos que eu oro pela senhora. E hoje a senhora acredita. E só faltou o privilégio de batizá-la, né? Mas o discipular, quando eu voltei, eu discipulei minha mãe, tive a honra de ensinar os primeiros passos, de ensinar a ela o conhecimento de Jesus. Então, assim, eu fui muito honrado de ensinar a ela, de ensinar a minha irmã, que me criou, ajudou a minha criação. Ela é mais velha do que eu. E hoje eu poder ver que o que Cristo faz, né? O meu pai, eles não honravam muito, menino jovem, mas depois hoje, vendo que todos os da família, por causa de Cristo, me honram. Por causa de Jesus, a minha dignidade, posso dizer, foi colocada acima por causa do nome do Senhor Jesus. Então, todos me respeitam, todos me honram, todos me ouvem. Hoje eu posso dar palavras de aconselhamento a meu pai e a minha mãe. E eles me respeitam e têm a minha palavra como algo de autoridade, de poder se ouvir. Então, isso é o que Jesus faz. De um garoto de 11 anos desacreditado, crescendo numa situação onde eu sei que por motivos que eles não conheciam Jesus, mas esse menino tem alguma dificuldade, alguns problemas emocionais, e hoje veio aqui, eu me orgulho de você. Que legal, hein? Só Jesus pode fazer Nossa. isso. Né? E depois você ter o privilégio de levar levar a sua mãe a conhecer Jesus como Salvador. Não, é o que eu às vezes falo pro papai do céu, né? O Senhor me deu um galardão aqui na terra. Eu não vou precisar receber esse lá, porque a honra tu me deu aqui, de poder conversar com minha mãe e levar ela ao arrependimento dos pecados, levar ela a conhecer a pessoa do Senhor Jesus e ser salvo. Então minha mãe hoje é salva. É um grande presente, né? É um galardão, eu posso dizer assim, é um galardão que Deus me deu estando nessa terra, né? Então foi maravilhoso. E aí, bom, você está falando aí você entrou em missões, novas tribos e tal. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas você acha que esse momento, né, isso que você viveu na sua infância, foi isso que gerou assim esse amor a missões? Tipo, de ver, por exemplo, nem você falou agora, que ver a sua mãe, seu pai indo pro inferno, né, aquela imagem que você... você acha que isso que começou a moldar a sua vontade de fazer missões fora da sua casa, vamos dizer assim? Sim, porque quando ele me fez queimar o coração, e esse desespero por entender, né, esse download que aconteceu naquela área, dizer, há perdição, e se você não falar de Jesus, para os seus pais eles não aceitarem, eles podem ir para o inferno, com muita clareza, aquilo ficou no meu coração, aquilo foi implantado em mim. E ao ponto de eu não conseguir mais me calar. Então comecei a ganhar meus familiares para Cristo, comecei a ganhar os meus amigos para Cristo, e comecei a entrar na igreja que eu congregava e fazer missões na própria cidade. E não parar de falar de Jesus. Então, naquele momento, algo aconteceu do Senhor comigo. Então, Ele colocou em mim essa semente. Então, não tem sombra de dúvidas que ali começou ao reflexo do que Deus fez. E, sabe, jorrou até onde eu alcancei. Eu posso dizer até hoje o Aba, né? Porque sempre foi uma questão de externo. Eu já pastoreei, enquanto eu era pastor na cidade de Altamira,
nós éramos não só pastores, mas éramos missionários. Então nós também tínhamos o prazer de pastorear e cuidar do rebanho, mas de levar o rebanho a criar outras igrejas. Então isso foi muito latente. E chegou ao ponto de, num dia, né, de eu poder me entregar para a obra missionária. E como que foi esse dia? Eu já trabalhava, eu comecei na escola bíblica da igreja, que é muito importante. Toda a minha base, uma coisa interessante aqui, né? Acho que o pastor Davi vai gostar disso, né? Toda a minha base doutrinária, base de fé, foi escola bíblica. Meus princípios formados foram pela escola bíblica. Então, ali eu vi professores meus apaixonados e com bom testemunho sobre o evangelho. E me chamaram para pregar o evangelho num bairro próximo. E foi ali meu primeiro não, porque eu comecei a pregar em casa. E é interessante, começa em casa. Fala de Jesus aos teus pais, ora por eles, fala de Jesus aos teus irmãos. Ali é o campo mais difícil de você, mais desafiador para você conseguir, é dar um testemunho, porque você fala e eles têm que ver o que você fala. E eles são aqueles que dormem com você. Então, você não consegue mentir. Não tem jeito de mentir, né? Não tem jeito de mentir. Ou fala a verdade ou não fala a verdade. Ou é crente ou não é crente. Porque a sua família conhece quem você é. Seus pais conhecem quem você é. Então, eles podem endossar por ver se são frutos do evangelho ou não são frutos de Cristo. Então, começa em casa a falar de Jesus. Então, quando eu comecei em casa a falar do amor de Jesus, aquilo queima a minha alma, eu vou para a igreja, escuto pessoas com bom testemunho, me convidam para um determinado bairro, e aí eu começo a fazer a mesma coisa, começo a ensinar. E quando menos vi, começo a pregar nos próprios cultos. E daí uma amiga nossa, em Fortaleza, a nossa igreja, tinha uma missionária, que eu quero citar o nome dela aqui, Dona Aline Adams, uma americana que foi ao Brasil e pregava o evangelho. Hoje ela está nos Estados Unidos. Já não está mais atuante no campo missionário, mas eu tenho certeza que ela está atuante em oração. Como quer que ela nunca esteja, para, né? Nunca para. Nunca para. E ela um dia disse para mim: Márcio, você vai ter uma conferência missionária. Você gostaria de participar? Na época eu era noivo, eu quero honrar isso. Eu estava namorando com minha primeira esposa, que era Osmana. Depois a gente pode falar sobre isso, tá? Ela já está com Jesus hoje. E ela não gostava de missões. Ela gostava de ensinar crianças. E ela era apaixonada por Libras. Por ensinar sobre Libras o Evangelho. Então eu também fui nessa e a gente se apaixonou junto para poder pregar o Evangelho aos surdos. Você falou que ela não gostava de missões. Ela achava que não gostava, né? Porque trabalhava com criança e trabalhava com Libra. Desculpa, adolescentes. A paixão é adolescentes. Ou seja, ela gostava, mas ela não sabia muito bem o que ela estava falando. Resultado, a gente foi convidado para ir para essa conferência. E ela disse: vamos, topa aí comigo? Eu disse: vamos. Eu não gosto muito, mas vamos. Tá bom, topou. E nesse encontro foi o presidente da Missão Novas Tribos do Brasil nessa conferência. Eu estava numa equipe e ela estava em outra equipe, separados para ouvir, acho que homens e mulheres ou alguma coisa assim. E no final da palestra, eu fiquei na palestra na época, Loel Danielsbeck, na época o presidente da Missão Novas Tribos, hoje é o Eduardo Luz, se não me falha a memória. Ele disse: você não gostaria de visitar Pernambuco? Eu nunca tinha saído de Fortaleza. Eu disse: na hora, eu vou. Como é que eu vou? E eu dei a palavra. E a Osmana... O que eu fui falar, né? Como é que eu fui me comprometer aqui? E a Osmana estava ouvindo uma mensagem em outro local. E teve eu não me lembro agora, ela falou, teve um louvor de entrega. Você se entrega, esse louvor tá. E ela, não vou. Aí quando acabou, ela pensando, acabou a mensagem, ela disse: ai, que bom. Ela pensando, né? Ai, que bom que esse louvor. Aí o amigo meu que estava louvando disse: vamos louvar de novo? Essa música, ela não acredita que eu era de novo. E naquele momento ela disse: eu me rendo. Aí não teve jeito. Não, eu me rendo. E aí depois nós nos encontramos, ela disse: olha, aconteceu isso comigo. Eu quero visitar. Ela disse: deixa eu te falar uma coisa, Márcio. Aconteceu comigo, hoje eu sei que eu sou chamada para missões. Então ela foi chamada naquele dia. Foi legal, que foi tipo, nós não teve separados. Influência um do outro, foi isso. Cada um na sua e Deus confirmou no mesmo momento, aliás. Né? E aí nós
ainda na época noivos já, e nós então fomos, né? E tem um detalhe interessante, uma conversa puxa a outra, mas tudo bem, vamos lá. Vamos embora. Estamos aqui para isso. Tava eu ainda no primeiro emprego, acho que tentando ainda, sem dinheiro nenhum. Eu disse que eu ia, né? Sim. Não sei como eu falei aquilo, mas tudo bem. Tava eu em casa, que Senhor, eu quero ir para conhecer esse curso que era em Pernambuco, né? A primeira etapa do curso, né? Eram 3 anos. A primeira etapa é 3 anos, a segunda etapa, depois, quem sabe a gente pode falar sobre isso. A primeira etapa 3 anos, a segunda etapa missionária 1 ano de isolamento e terceira linguística. E a primeira etapa, eu quero olhar, quero conhecer. Senhor, não tenho dinheiro. E agora? Tipo, o senhor lembra que eu me comprometi lá, né? E aí, né? E aí, dá um jeito, vamos dar um jeito. Aí eu não aconselho fazer o que eu fiz, mas se você quiser fazer, Deus, levantei a Bíblia, né? Fala comigo. Né? Adolescente, ali, né? Já jovem, né, Senhor? Fala comigo, eu não sei o que fazer. Abri a Bíblia. No mesmo verso que no culto agora passado foi aberto, todo mundo leu. Esdras 8, 26. Na minha versão era: vai nessa jornada feliz, junto ao rio Ahava e faz oração. E eu entendi, Senhor, é para ir. Senhor, mas deixa eu falar uma coisa, Senhor, mas olha, se for mesmo para ir, Senhor, fala de novo. Vamos ver, confirma o negócio. Coloquei a Bíblia com as páginas para cima e abri. Aí quando eu abri, caiu no mesmo verso. Esdras 8 e 26, vai e faz jornada feliz. Só que no verso é dito assim, e Deus depois falou, você vai, mas você não vai pedir dinheiro para ninguém. E eu estou sem dinheiro. Mas, como assim? Deus, se é para confirmar mesmo, Deus, mais uma vez. Terceira vez, abro, Esdras 8, 26. Senhor Deus, mais uma vez, quarta vez, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Cara. 9 vezes no mesmo verso. Esdras 8 e 26. E você abria assim? Levantava, erguia. Eu não conseguia visualizar. Eu deixava erguida. Punha o dedo e abria. Erguia, punha o dedo e abria. Você precisou de 9 vezes, assim. Deixa pra lá. Aí 9 vezes. Aí na 10ª, olha o meu coração. Eu devo ser, olha o meu coração. O coração do homem, né? Talvez eu tenha já decorado o lugarzinho. Coloquei o dedo em cima, já tinha decorado, né? Sim. Errei. Não abriu na página. 9 vezes, Esdras 8, 26. E aí veio um Espírito Santo dizendo, você não vai pedir dinheiro para ninguém. Mas como assim? Aí meus pais, pai, eu vou viajar. Como assim? Mãe, eu vou viajar. Como assim? Vai para onde? Vou para Pernambuco. Mas, como assim vou para Pernambuco? Eu vou ver lá um seminário, tal. Você tem dinheiro? Tenho não, mas eu vou. Como assim? Não tenho dinheiro, mas eu vou. Ela achou estranho. Só que a certeza que eu tinha no meu coração, a convicção que veio de Deus para mim foi: nem que as folhas transformem em dinheiro. Você estava certo. Era absoluto, né? Absoluta certeza. Foi ao ponto que essa certeza, aí que entra, que é algo que a gente deixa para nós todos. A fé não ficou tanto em mim, ela explodiu para fora, que tocou no coração da minha mãe. E minha mãe começou a chorar. E chamou o meu pai e disse: ele quer viajar. Ele não tem dinheiro, mas aquela certeza de passo de fé os incomodou. Minha mãe, aos prantos, disse: olha, meu pai disse, faz alguma coisa, pai, tá aqui um dinheiro para você ir, olha, vai com ele. Beleza, obrigado, pai. Eu não pedi. A missionária Aline Adams soube. Márcio, como é que você tá para a viagem? Ele disse: olha, tudo bem, a gente vai, mas Deus falou para mim não pedir nada de ninguém. Eu tô com um pouquinho aqui que é para ir. A Osmana também vai. Deus falou para ir, né? Abri também, né? De novo, gente, cuidado com isso. Abri de novo. Paulo levou o Tito, amigo próximo. Eu disse: é para levar ela. Beleza. E nós vamos, eu e Osmana. Mas você não tem dinheiro? Não, eu tenho esse aqui. Mas Deus não me proibiu de pedir dinheiro a qualquer pessoa. Tá aqui um valor para você ir. E nós fomos, conhecemos, Deus endossou, confirmou, nós voltamos e casamos logo em seguida. Passamos 4 meses. E aí, casamos, aí vem algo muito legal. Eu pedi trabalho.
E agora? Ela trabalhava numa escola e eu perdi o emprego. E o casamento? E as finanças? E a casa para morar? Imóveis? E festa após? Aí é onde entra as confirmações do Pai. Foi aí que começou as coisas a acontecerem. Você tem uma ideia, o nosso casamento, a nossa igreja tinha na época para 400 lugares, foi quase todo mundo. Eu não convidei. Tudo foi fornecido. Tudo foi fornecido. Até a casa que nós íamos ficar. A irmã viajou para os Estados Unidos, mas fica a minha casa durante 4 meses. Nós ficamos em casa imobiliária, na rua dos meus pais, tudo tranquilo. E o bacana foi que nós fizemos uma cerimônia para a família, de alimentação para a família, só para um jantar. Só que um do outro na igreja foi avisando um para o outro. A igreja veio junto para o jantar. Quando eu chego, tinha muitos e muitos carros. Mas peraí, era só 4 da família dela e 7 da minha. E era só carros chegando. Eu olhei aquilo e disse, Senhor... Não vai dar, né? Não vai dar. Não vai dar. Foi quando a mãe dela, que também já partiu, eu disse, Márcio, como é que vai acontecer? Só uma coisa, vamos orar. Resultado. Aquelas dezenas de pessoas comeram e sobrou comida. Eu só posso entender da mão de Deus. Nossa. Porque era só para talvez umas 15 pessoas. E foram dezenas de pessoas chegando com carro. Nossa. E eu orei, e aquela comida começou a multiplicar. E no outro dia, todo mundo comeu. Ô, louco. E sobrou alimentação. Então, as manifestações do Pai. Fomos para... Depois, passa 4 meses... E aí nós fomos então para a missão. O treinamento. O treinamento. E a gente estava até conversando aqui antes de iniciar aqui a gravação sobre essa questão do treinamento, né? Eu achei muito interessante essa questão do isolamento e tal. Conta para mim como é que é. Como é que é esse treinamento que vocês fizeram lá? Então, a minha chamada foi para um trabalho transcultural, né? Ou seja, um trabalho em uma outra cultura. A Missão Nova Tribo do Brasil, que eu era membro, é uma das missões que ela está há mais de 50 anos no Brasil. Ela também tem uma parceria com a New Tribes Mission nos Estados Unidos. Não sei se ainda como está, deve estar normalmente. Mas ela tem um ensino, um trabalho de como é que eu posso falar? Completo. São 4 anos e meio de treinamento. 3 anos, parte de teologia. Mas tem algumas particularidades, daqui a pouco eu posso falar, se o tempo for dar. E 1 ano, aonde você faz em isolamento. E 4 meses você vai trabalhar, você vai estudar a parte etnolinguística, linguística e cultural, para que você possa ir para uma aldeia. A primeira parte é teológica, aonde você vai ensinar a palavra de Deus para os índios. Né? A segunda parte é para que você continue a permanecer dentro de uma reserva em estado de isolamento. Porque ficar sozinho dentro de uma reserva, você pode se sentir coagido, sentir com medo. Então, é todo um treinamento que envolve emocionalmente, psicologicamente, para que você possa estar. Então, tem noções de antropologia, tem noções de enfermagem, tudo para que você possa viver. E a terceira etapa é que você vai lidar com uma cultura, normalmente, que fala em outra língua. E, às vezes, não está grafada, não tem registros. Então, nós como missionários, nós aprendíamos foneticamente os sinais dessa parte fonética para grafar uma língua que não está grafada ainda. Então, apenas ouvir a língua e registrar essa língua em áreas fonéticas, e a gente não poderia conversar e falar naquela língua sem ter registro escrito. Então, o treinamento, a terceira etapa era isso. Entendi. Você vai aprender a como falar, mas não tendo nada registrado, você pode verbalizar com eles e entender. Porque a ideia era essa: depois que você fala, depois que você aprende a questão linguística, você pode entender a cosmovisão e o mundo que ele se encontra. E aí você insere o evangelho. Se você inserir o evangelho antes, pode ter uma conotação diferente de compreensão. Eles talvez não vão entender exatamente quem é a diferença da pessoa de Cristo dos seus deuses, dos seus espíritos. Podem entender que Jesus é só mais um espírito, é só mais um Deus. E quando nós entendemos
com profundidade o que eles pensam, o que eles sentem, a sua modo de ver o mundo. Podemos apresentar o Jesus para que eles, de uma forma que eles possam entender e ver que Jesus, na própria língua e cultura, ele é o Deus dos deuses, é o Rei dos reis. Então, para ter uma compreensão mais completa sobre isso. Então, essas 3 etapas. Aí como é que é essa prática aí de isolamento? Então, Você estava contando para mim algumas coisas aqui que é interessante. Deixa eu começar pela primeira parte da etapa. São 3 anos. Eu fiz a primeira etapa no interior de Pernambuco. Hoje está desativado, hoje tudo foi para Minas Gerais, se não me falha a memória. E a segunda etapa foi em Mato Grosso do Sul e a terceira etapa foi em Goiás, em Vianópolis não, meu Deus, agora me fugiu. Vianópolis é a base, no interior de Goiás. Primeira etapa teológica, onde nós aprendíamos a parte de teologia, e evangelismos. Nós saímos, por exemplo, em Pernambuco, nós tínhamos como treinamento trabalho transcultural, nós tínhamos então que estudar de manhã, estudar à tarde, e todo o trabalho da fazenda era nós que fazíamos. Toda a parte de atividade. Então, parte elétrica a gente aprendeu, hoje não sei mais nada, mas também a parte elétrica, condicionamento de situações, enfim, limpeza, tudo isso. E a parte evangelística, onde nós saímos a 5,5 km, a 7 km e a pé. Então, morros e morros, para que você tenha a noção do que você ia fazer. Então, sempre é um treinamento te dando, te capacitando para que você pudesse não desistir e permanecer no campo mais inóspito. Então, esse foram parte teológica de muito estudo, de manhã, à tarde e à noite. Né? Nós estudávamos a parte da manhã, estudávamos a parte da tarde, tinha um pouco realmente o social nosso, e à noite nós tínhamos que também nos preparar para as provas e tudo mais. E evangelismo. Aí vem a segunda etapa, depois que você é aprovado. Tá? Aprovado, endossado pela liderança, comunicado aos pastores. Segunda etapa. Aí é Mato Grosso do Sul. É uma fazenda que nós ainda temos, né? A Novas Tribos ainda tem. Onde você passa, são as 50... ali... Nova Alvorada do Sul. Talvez conheça mais ou menos ali, né? Uma bifurcação de Rio Brilhante. Lá você fica 1 ano. E nesse ano, esse treinamento ele vai te favorecer a você ficar com um sentimento, com um sentido de isolamento. Na minha época, nós ficaríamos 1 ano, não sei como é que está hoje, né? Nós temos a nossa casa, tá? Na época, minha casa era de madeira, só tinha dois lugares, tudo muito simples, para te dar a noção de falta de privilégios, entre aspas, de dentro de uma reserva. Na reserva, hoje em dia tem muitas reservas com energia elétrica, mas nós éramos treinados a ir para lugares que ainda hoje tem, na minha região de Altamira, ainda hoje tem lugares em reservas. Os povos, na minha época, os araras e outros mais, não tinham energia. Hoje não sei como é que estão, mas era o treinamento para isso, lugares sem energia. Então, as nossas casas eram de madeira, bem simples, só 2 cômodos, não tinha energia elétrica. Né? Então, isso para favorecer. Então, já que não tinha energia elétrica, as mulheres iam para as beiras dos igarapés. Igarapés são riachos, eu chamo de igarapés que é do norte, mas são lugares que você ia lavar lavar a roupa na mão, tudo. Então, e nesse local, a gente tinha um treinamento sobre antropologia, sobre noções de enfermagem, coisas básicas, né? E preparação para que a gente pudesse se qualificar. Então, por exemplo, nós não fazíamos saídas normalmente. Nós ficávamos no sentido de isolamento. Para quê? Para te dar a noção exata do que é uma reserva. Então, a reserva que eu trabalhei, por exemplo, ficava 1.200, lá no Pará, ficava 1.200 quilômetros por rio, ficava 1 hora e meia de bimotor. Então, é muito distante. Nossa, muito longe. No meio do nada. Do nada. Então, era para você permanecer nesses locais. E essas condições dessa segunda etapa te favorecia você a entender isso. Então, as compras não eram feitas por você. Porque numa reserva indígena, normalmente, na época, a ideia era outro vai fazer a compra. Você vai ficar na reserva, uma embarcação vai passar por você ali, vai chegar e vai... Ou você vai... Desculpa, a compra por rádio. Sempre existia... nós estávamos na reserva, então eles tinham a base na cidade, nós falávamos por rádio e eles anotavam em detalhe o que nós precisávamos e eles mandavam pela embarcação. Então, assim, existe uma simulação dentro do curso
a mesma coisa. Então, uma só pessoa recebia nossa lista e ele, uma só pessoa ia pegar. Então, nós não tínhamos a questão de sair. Então, ficamos um ano assim. A única saída que nós tínhamos, normalmente, era para 12 quilômetros, onde nós íamos pregar o evangelho. Tá. Mas isso era tudo pensado, isso tudo com amparo. Todos os professores eram bem treinados, todos os professores já tinham passado por reservas indígenas, então tudo isso era com amparo. Tínhamos a enfermeira, tínhamos tudo, qualquer coisa que acontecesse, todos nós éramos amparados em tudo que podia acontecer. Então, era para ter essa noção. E dentro desse curso, existia algo que a gente ia começar existia um momento muito esperado, onde nós íamos construir nossas casas. Então existia nessa fazenda existia um lugar, várias árvores assim, onde não se podia cortar, né? Mas eram ambientes onde você ia ali, ia cortar mesmo ali no caso, tirar árvores, talvez galhos mais grossos, para fazer suas casas. Então, chegar num tempo onde eles diziam, né, muito legal os professores, olha, o barco vai passar. Então, quando o barco passar, e realmente, às vezes, no passado funcionava assim, né? Quando não tem que esperar muito, né? Então, eles tocavam o sino, tocou o sino, então nós pegávamos todas as coisas possíveis. Ali já sabíamos que esse dia ia chegar, e era muito esperado, que todo mundo queria estar nesse local. E nós, então, íamos para dentro dessa mata fechada, dentro dessa fazenda. E os homens, as mulheres também, as solteiras também, nós íamos para dentro da mata e começávamos a cortar as árvores finas para fazer as casas. Então, era separado um local, nós fazíamos como casa do Nordeste, né? Só os pau a pique, né? Os paus, colocava lona ao redor e fazíamos camas, eu aprendi a fazer fogão a lenha, né? Ali, tudo bem rústico, guarda-roupa, tudo bem rústico. Fechávamos todos e deixávamos ali. E as nossas casas eram mais recolhidas. Existia o centro daquela comunidade, onde era mais aberto, mas a cada casa dos alunos dava a sensação de estar sozinho na mata. Então, mais ou menos uns 20, 30 metros dentro da mata. Então, Você não se via. Minha casa nós não víamos fora. Você sozinho. A sensação era, se sinta só. E era justamente esse era o propósito, né? O propósito. Então, nós estávamos ali, sentindo ter essa sensação de estar só. Então, era só eu, minha esposa Osmana na época e minha filha Amanda. E ali nós ficamos. Sua filha tinha quantos anos? Tinha 3 anos. Nossa! Uma criança de 3 anos. Curtiu que só. Legal. Eu imagino. Aproveitou muito. E aí fizemos a casa, ficamos ali e ali nós íamos receber noções Tinha um professor amigo nosso que ele serviu ao exército e noções com bússola, né? Tem algo bem interessante. Na mata você vai sempre perder as orientações. Então nós ponto de referência, né? Isso, pontos de referência. E nós fomos então, foi nos ensinado e a gente ia a cada ponto de referência até sair longe de onde nós estávamos. Aí foi nos dito assim, vocês estão longe da reserva, agora vocês vão só pela bússola voltar. E a gente olhava onde é que nós estamos. A gente disse, e agora? A gente orando, Deus, que a gente não pisa em cobra, que a gente não... Disse, olha, você tem que ser numa linha reta. Até lá. E assim nós fomos. E eu fui debaixo de paus, tudo, levando mato no peito, mas encontramos, né? Encontramos o local. Então assim, foi situações bem bacanas. E a última, que era bem esperado, que era a viagem de 3 dias. Onde os homens deixavam as esposas, né? Com a filha naquela casinha, e os homens partiam para 3 dias de caminhada. Levávamos uma mochila. Isso porque a ideia era, porque às vezes existiam aldeias em lugares diferentes. Longe. Então, você tinha que ir na mata andando, né? Isso. Lá era muitas fazendas, então nós íamos ter essa concepção de andar durante 3 dias, para ter essa noção. E deixar que nossas esposas ficassem com as filhas, estão naquele isolamento. Mas também os professores estavam naquele local, protegendo. Qualquer situação acontecesse, estavam tudo sob controle. Nossa vez de ir, de aprender, de tomar água de igarapé, de aprender a andar em embarcações, chamamos de voadeiras, andar durante dias, e foi algo muito especial. Então, quando a gente voltou, depois de ver nossas esposas, assim, foi algo... Choramos muito, né? Porque foi muito difícil.
passávamos lugares em Garapés com água no pescoço. Tudo um treinamento. Depois, era elas. Ah, elas faziam também. Aí nós ficávamos em casa, cuidando dos filhos. E aí elas foram. E elas estavam 2 dias. Nossa. Aí parou essa parte aí, né? Acabou a parte do treinamento. Aí você foi pro campo. Terceira etapa, Ah, tem a terceira etapa aí. a linguística. Aí que eu já expliquei. Ah, entendi. Treinamento linguístico, onde Tá. você te capacitaria para você entender uma língua que não foi grafada. E você foi pro campo, você ficou quanto tempo no campo mesmo ali com as aldeias e tal? Olha, nós tivemos nós fomos para, acho que Altamira em 2011, sabe? Não, foi em 2002, aliás. 2002, 2003. Assim que eu cheguei na aldeia, na cidade de Altamira, nós queríamos logo ir para a reserva, porque nós não queríamos ficar na cidade. Mas, confesso que tivemos uma luta muito grande, porque uma luta muito grande financeira. Uhum. Porque para ir para a aldeia, te falei que são 7 dias. Leva custo de combustível. Então nós tínhamos que arcar. Então isso foi uma das coisas que dificultaram. Então eu fui para a aldeia, comecei evangelizando os índios da cidade. Aí tem uma outra história. E aí depois eu comecei a fazer incursões para a aldeia. A minha ideia era, nós fomos convidados, tá? Nós fomos convidados pelo cacique da aldeia, enquanto nós estávamos em Mato Grosso do Sul, a conhecer a aldeia. E eles disseram, nós queremos vocês como missionários. Deixar isso bem registrado. E aí, com o convite dele, nós tivemos o acesso à aldeia. E a ideia era ir para a aldeia, construir a casa e morar com eles. Entendi. Mas os custos, para nós, foram muito difíceis. Então, chegamos aí, levantar um pouco, levantamos recursos, ficamos ainda... Eu fiquei em torno de... Eu fiz algumas idas, mas no momento em que eu fui para morar, eu passei acho que 40 dias ou menos que isso, construindo. Aí onde a minha esposa, a Osmana e as meninas tiveram suspeita de malária. Então, eles foram retirados de voo. E nisso nós não conseguimos mais voltar para ficar permanente. Porque nem o pessoal queria ter uma situação que não. Vocês ficam lá, a gente não vai... Como é que eu posso dizer? Construímos um pouco e deixamos lá para eles. Mas as condições para nós na época foram muito difíceis. A Osmana até adoeceu por isso, ficou bem difícil no sentido de emocional, porque nós não conseguimos fazer aquilo que nós fomos preparados para fazer. Vocês estão querendo fazer. A ideia era chegar em Altamira e ficar na aldeia. Não era morar na cidade. Isso nos frustrou. 4 anos e meio de preparação para uma coisa e foi outra. E as condições não foram tão boas. Ficamos pouco tempo na reserva e começamos a trabalhar com os índios da cidade. Ah, tá. Então, não dá para ir para a reserva. Na cidade de Altamira, muitos indígenas. E aí nós começamos a trabalhar entre eles. E aí eles começaram a aceitar Jesus. Tem um detalhe que é muito importante que eu queria deixar registrado. Quando eu estava em Fortaleza, isso vai ter um link muito interessante com o que vai acontecer, que eu vou falar agora. Eu estava em Fortaleza, ainda num seminário em Fortaleza, visitar. Eu estudei pelo menos um ano lá, então 4 anos e meio, mais um ano, 5 anos e meio nesse estudo todo. Assim que eu entrei para visitar esse seminário em Fortaleza, que hoje já não existe nesse local, existia assim, passa a Macedônia e ajuda-os. Numa cartolina, feita à mão. Passa a Macedônia e ajuda-os. Atos capítulo 9. Aquele foi o meu versículo da chamada. Aquele versículo foi uma visão que Paulo teve, de um homem pedindo socorro, pedindo ajuda para Paulo. Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos, nós precisamos. Aquilo ficou, aquele versículo, naquele cartaz, ele saltou, cartaz manuscrito, saltou da parede. E aquilo mexeu comigo. Agora eu vou voltar para Altamira. Estou em Altamira conversando com o pessoal e encontrei os únicos índios da cidade, da aldeia, porque nós tínhamos ido para a aldeia para recuperação etnolinguística. Nós fomos convidados para ajudá-los a recuperar a língua que eles tinham perdido. Porque eles estavam na cidade, tá? Mas eles falavam português. E eles queriam ajuda para a gente poder ajudá-los a falar a própria língua e reviver a cultura. Então, eu fui para lá para esse fim de resgate cultural etnolinguístico. Eu tinha que trabalhar com 2 falantes, era um casal, Dona Maria e Senhor Nã, em Curuai. E estava lá aprendendo a língua e também falando de Jesus para ele. E num certo momento, aí veio tudo. Falando sobre João Batista, sobre o precursor, né? Não com essas palavras, muito. Ela falava um português enrolado e ele também. Ela olhou para mim e disse assim,
Ah, você é igual a ele, né? Eu disse, ele quem? Você é igual a que você está falando, João. Porque você está vindo falar de Jesus. O meu esposo, o senhor Nai, né? O Nai, ele estava pedindo para que algum dia alguém pudesse chegar aqui e falar da verdade para ele. Porque muitos vinham e não falavam a verdade. E ele falou para mim um dia, eu espero que alguém venha para cá e me fale da verdade. Aí ela olhou para mim e disse, foi você. E qual foi o versículo que eu vi? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aquele senhor era o meu varão macedônio. Porque ele tinha clamado para que um dia alguém chegasse na casa dele e falasse Jesus para ele. Ele foi a base da nossa igreja, ele foi o primeiro convertido. O primeiro convertido da nossa igreja. A nossa igreja começou com base indígena, em Altamira. Ele foi o primeiro que se converteu. Ele, na minha casa, evangelizando a ele disse o seguinte, eu falei do evangelho e disse, o senhor quer aceitar Jesus? Eu não sabia se ele estava entendendo tudo, né? Ele disse, eu quero. Eu disse, não, o senhor não está entendendo, senhor. Vou explicar para o senhor. Você tem certeza mesmo? Você está entendendo? Jesus é assim, tal. O senhor quer aceitar Jesus? Eu quero. Não, o senhor não está entendendo, senhor. Não, deixa eu explicar para o senhor bem. Mais uma vez, né? Ele disse, meu filho, ele falava um português enrolado, mas eu quero aceitar Jesus. E ele foi Você não está me entendendo? Você não está me entendendo? Ele foi o primeiro. E aí os filhos indígenas vieram. Outros indígenas vieram. E nós começamos na minha casa, eu coloquei 75 pessoas. Nossa. A maioria indígena ou tudo indígena? Não. Uma parte indígena ou outros amigos. Ah, tá. Mas a igreja da Vineyard Independente 2 começou dentro da minha casa. E era da Vineyard? Era... Na época, depois nos associamos à Vineyard. Na época era independente. Ah, entendi. E ali começou a igreja. E depois teve uma história, a gente começou a encontrar a Vineyard, que é uma outra história. A gente encontrou a Vineyard e se associou. Mas a igreja começou ali. Começou com ele. Um homem que eu nunca conheci outro igual, com honestidade e caráter. Como eu nunca conheci. E ele, depois que ele conheceu a Jesus, ele foi a base para que a igreja crescesse. Então, a minha igreja, enquanto eu estava lá ainda, tinha muitos indígenas, os filhos dele. Então, os filhos também se voltaram e foi algo assim muito, muito honroso. Depois, nós tivemos nosso próprio prédio. Né? Mas ficou um bom tempo lá. Esse ficou um bom tempo lá também. Ficamos até 2003, até 2014, quando eu tive que vir para cá, por motivo de enfermidade da Osmana, né? E o que aconteceu? Aí veio para cá? Conta essa história da vinda para cá, então. Então, nós estávamos trabalhando lá, quando de repente Osmana se sentiu mal na época e a gente sabia o que aconteceu. Então ela descobriu um nódulo no seio. E desse nódulo depois descobrimos que era cancerígeno. E aí então nós, a liderança nossa disse, Márcio, você precisa sair do nosso estado de Altamira para poder cuidar de uma maneira mais eficiente da Osmana. E nós entramos, a base dos nossos líderes de Altamira, da Vineyard, já tínhamos associados a eles. Eles começaram a procurar no Brasil um local adequado, que pudesse, né? Alguma igreja da Vineyard pudesse nos cuidar. Nos acolher. E aí a igreja da Vineyard de Piratininga teve contato, nos acolheu. E aí nós fomos para lá e cuidamos, fizemos todo o tratamento, a gente passou o tempo aqui. E ela fez um tratamento muito bem feito. Tivemos tudo o que nós precisávamos. Tudo. Milagrosamente. Os exames eram feitos. Até uns colegas, mas nós temos planos, né? Nós temos plano de saúde, não é igual a você. O que está acontecendo? Só posso explicar uma coisa, é o Pai. Tudo de maneira bem sobrenatural. Toda a assistência, tudo o que precisava, todos os exames. E nós ficamos desde 2014. E aí em 2017 ela partiu. Foi para estar com o Senhor. Mas também era uma pastora, uma mulher que servia ao Senhor Jesus também, missionária também. Então, e aí nós ficamos aqui. Minhas 2 filhas, a gente não retornou. Elas estavam mais engajadas. Eu disse, não, então vamos ficar aqui por elas, né? Eu não quis voltar muito também, né? Lembrar de muitas coisas. Então, deixa eu me resguardar um pouco. E acabamos ficando. E depois de um tempo, eu encontrei a hoje minha atual esposa,
que tem uma historinha por trás, né? Hum. Ela foi a minha primeira namorada. Ah! Verdade. Ei. Na época, 30 anos atrás. Nossa. Foi a minha primeira namorada. Lá atrás. Foi a primeira mulher em que eu beijei. Que doideira. Que doideira. Ela liga pra mim, como é que você tá? Eu disse, eu não tô muito bem, né, tal. E começamos a conversar e tudo mais. E aí a gente começou a reviver muita coisa. E Deus me deu ela. Que beleza. Que bom. Pra estar nessa caminhada. Que bom. Foi muito especial. Foi muito especial. Foi um presentaço que Deus deu, uma companheira, uma amiga. E que tem me abençoado muito. Que bom. E aí, beleza. Bom, então a gente chegou. Aí chegou em Bauru. Agora, como foi esse processo do ABA? Vamos falar um pouquinho do ABA agora, né? Uhum. Como que você começou, entrou nesse trabalho aí do ABA? Então, comecei a visitar a igreja em 2020, né? Aqui. Aí, passado um tempo, o Rogério, né? O pastor Rogério me chama, disse, mas você não queria... Me fez um convite. A princípio eu fiquei um pouco assim, né? Porque mas assistente social, eu quero mais a batalha, eu quero mais falar de Jesus, eu quero mais pregar aquilo que é a minha pegada. E acho que a princípio eu resisti um pouco. Disse, mas você pode ter... Aí ele começou a me convencer a falar. Uma coisa, eu vou segurar. Eu vou segurar. Senão eu vou. Nós oramos também. Falei para minha esposa topou. E nós começamos com um grupo. Já existia um grupo antes, né? Os meninos já tinham ido, né? Alguns jovens já estavam indo. E a igreja começou a apoiar esses jovens. O Rogério que é o pastor Rogério, começou a ficar trabalhando com eles. Mas como ele tem outras atividades, eu preciso de alguém para cuidar. Então me convidou. Pra ficar na frente. E aí começamos a ingressar e a sentir como estava tudo aquilo. E quando foi para sair, para pregar, aí a minha ideia, eu resisti porque eu não quero só levar um alimento. Eu não fui chamado só para levar o alimento. Eu fui chamado para levar o alimento e Bíblia. Então e aí que ainda perguntam, o que é o ABA? Porque a gente às vezes olha de fora, é exatamente essa visão, né? É algo estritamente social, algo que só leva, entre aspas, né? Leva o alimento e tal. O que é o ABA? O ABA é a ajuda existe de levar o alimento, porque eles também precisam, né? Mas o foco ainda maior é levar a libertação que é Jesus Cristo. Então nós vamos para fora da igreja das quatro paredes para pregar o evangelho. Você queria a batalha, o pastor Rogério te jogou no meio ali, na frente ali, né? Na linha de frente mesmo. Então, é levar o evangelho, é dar é mostrar Jesus para eles. Uma coisa interessante é assim, eles não vão vir para a igreja. São moradores em situação de rua, pessoas que às vezes não têm tantas roupas, às vezes não tomam banho, então, já são complexados em cima disso, então eles não vão vir. Então a igreja não tem que esperar as pessoas virem. Isso que eu falo não só pessoas que são moradores de rua, né, em estado de rua, mas qualquer outro nível de pessoas. É nós que temos que ir até elas e não esperar que elas vão até nós. Então, uma conversa que eu tive até com o Rogério foi isso. Nós levamos para eles o alimento, que é, por sinal, muito bem feito. A igreja tem um amor tão grande, tem uma equipe que só faz alimento. São 4 pessoas que estão ali e faz aquele alimento maravilhoso, gostoso para eles. Mas nós chegamos para eles, nós chamamos, mais ou menos funciona assim, nós chamamos eles, tá? Damos alimento para eles, mas oramos, pregamos e ouvimos a eles. Toda palavra que se diz dessa turma é, poxa, ninguém para me escutar. Tem outras entidades também que levam alimento, isso é muito salutar, isso é muito bom. Mas nós não queríamos assim, não queremos se assemelhar só ao que leva alimento. Queremos fazer algo diferente. Então vamos ouvir e vamos pregar o evangelho. Então, essa pegada de sentar para ouvir, nós sentamos no meio fio, nós temos essa questão. Estamos juntos com eles, então, às vezes vamos arrumadinhos, né, vamos sentar como eles sentam, aonde eles estão. Vamos olhar olho no olho, mas não de eu em cima e ele embaixo, já acontece isso normalmente. Mas então eu me curvo, me sento e olho sempre no olho, mostrando que temos igualdade. E ali eu posso orar por eles, eu posso pregar o evangelho para eles. Não só eu, como toda a equipe que tem feito isso. Então nós chegamos num certo local, tem alguns pontos que nós vamos aqui, e a gente convida a todos para estarem ali. Eu prego, ou
normalmente às vezes que eu prego, mas os outros depois eles saem, eles vão pregar de novo e eles vão ensinar e vão sentar e vão ouvir as demandas daquelas pessoas. E eles já se sentem aliviados. Poxa, eles... Sentaram comigo aqui. Você me deu Ouviram. atenção. Me ouviram. Porque alguns só dão alimento, mas vocês me deram atenção. Então nós emprestamos os ouvidos. E ouvimos. E quando nós podemos ajudar com a roupa, com o agasalho, com o sapato, isso vai trazer mais alegria. Então vai trazer um acesso de confiança. Mas quando nós pregamos o Evangelho, a gente vê um brilho no olho. A gente vê uma transformação. A gente vê que uma boa parte das pessoas que estão lá fora pode pasmar com isso. A maioria já passaram pela igreja. Verdade. A maioria tiveram experiências com Deus. E tiveram decepção com os homens. Tem pessoas lá fora que eram pastores. Nossa. Pessoas que eram missionários. Pessoas que estavam envolvidas e hoje estão subjugados a essa vida que imperializa, que impera drogas. Então, eles têm a oportunidade, nós estamos como igreja fazendo nada mais do que Jesus fez. Não estamos inventando a roda. Nós estamos fazendo o que ele fez. Ele sai e vai para quem precisa. E essa é a pegada da igreja. É ouvir do Senhor. A nossa igreja, graças a Deus, o pastor Davi, o Rogério, são pessoas que amam a palavra, são apaixonados por Jesus, então nos enchem de informações, nos enchem de vida com o Evangelho. Então aí que está, estou cheio, então vou para fora, colocar para essas pessoas esse amor. Então é isso que nós fazemos. Levar Cristo a essas pessoas que precisam. E eles dão essa resposta. Como é bom, isso é legal a gente ouvir. Como é bom vocês estarem aqui, que bom vocês sentarem, porque vocês se importam conosco. Aí nos chamam de anjos, mas alguns nos chamam de anjos sem saber que Malash é anjo. Na verdade, nós somos mensageiros. São aquilo que nós somos. Todos nós somos mensageiros. Alguns se calam, outros não se calam, mas na essência são. Então a gente simplesmente fala do amor de Jesus, da palavra. Ora por pessoas, ora por curas. Tenta ajudar naquilo que for necessário. E uma outra situação que acontece é que aquelas pessoas que estão necessitadas de um centro de recuperação e desejam, nós tentamos ajudar ou ser facilitadores para que eles possam chegar. Hoje, nós, em 2 centros, nós temos 2 pessoas que estão nesse centro de recuperação. Um já saiu, já voltou ao estado de vida normal. Já tem a sua casa, o seu apartamento, já está trabalhando. Então, ele voltou. A vida, né? A viver, né? Hoje trabalha. Isso assim é maravilhoso. Outros estão ali temos aí a Cristolândia, que nos apoia muito. Meu Deus, o outro nome aqui. Esquadrão da Vida, que é outro parceiro. Né? Hoje nós temos uma outra pessoa que também nós conseguimos ajudar a tirar das ruas e instalar e na Cristolândia. Então, assim, além de a gente dar a palavra e dar a possibilidade deles ouvirem nesses locais da Bíblia e terem uma transformação em suas vidas. E eu imagino, assim, que deve acontecer, assim, umas histórias tremendas ali, né? Sim. Conta algumas pra gente aqui. Aquelas que você chegou em casa, botou na cabeça outra vez e falou assim, nossa, uau, sabe, deu aquela suspirada. Assim. Tem algumas. Tem uma que foi uma das primeiras vezes que nós fomos lá. 2 homens chegaram perto de mim, muito fortes, altos. Nós sempre nós na rodoviária nós temos pessoas que saem dos presídios e vão para a sua liberdade. E nós temos assim sempre vontade de alcançá-los, porque eles estão de passagem. Então a gente deixa a Bíblia para onde eles foram, levar a Bíblia, levar a palavra. Então essa é a ideia. Estão de passagem, pregamos, deixa a Bíblia rolar na cabeça deles. E ele vai andar. E teve uma situação em que 2 chegaram e perto de mim, alguns principalmente fazem isso. Então eles ficam mais ou menos 1 palmo. Esse dava 1 palmo no meu nariz. Eles se posicionam olho assim, né? Olho, né? E eles falaram, mas o que aconteceu? Não, nós saímos e nós estamos procurando uma igreja porque a gente quer ouvir da palavra e isso está certo. E comecei a ouvir a história deles. E a história é uma história bem difícil, né? De envolvimento no mundo do crime, de uma forma muito intensa, de uma forma muito, muito forte, que eu acho que talvez nem seja interessante falar agora, mas de uma forma completa, servindo
a liderança de fora, mas que eles tinham parado. E eu disse, vem cá, e falei de Jesus para eles, você não quer aceitar Jesus como Salvador? E ele disse, eu quero. E naquele momento, aquele homem que servia a outras organizações, aí foram os momentos mais interessantes. 2, né? Eles se ajoelharam. Nossa. Colocaram o rosto no chão e oraram para que Jesus entrasse nas suas vidas. Então, aquilo ali, ver aquele homem alto, forte, porque eles falam do que eles fizeram. Eu não me sinto à vontade para falar. Mas o que ele fez foi muita atrocidade com pessoas. Muitas atrocidades. E ele olhar no meu olho e curvar e colocar o rosto no chão. Eu confesso que às vezes eu não vi crentes fazer isso na rua. E eles no meio da rua, os dois. Os dois. E oraram ao Senhor e pediram para Jesus entrar na vida deles. E isso foi uma das coisas mais impactantes que eu vi. Então, e como ele, outros também que fizeram. Nós pegamos ali pessoas que saem dos presídios que tiveram experiências muito difíceis até de falar, e eles conversam e abrem o nosso coração e a gente ora por eles e dá a chance de mudar suas vidas com a palavra de Deus. Numa dessas, uma outra situação foi quando um jovem de uma determinada região aqui, ele tinha acabado de sair, eu comecei com ele, bati papo, sentei com ele. Eu disse, aí, e você vai voltar para sua região? Eu disse, não, vou voltar e fazer a mesma coisa. Vou roubar, vou fazer tudo. Eu disse, mas por que não? É isso que eu vou fazer. Na real, pastor, né? Na real, falando papo reto, vou voltar a fazer tudo. Eu disse, mas por quê? Não, pastor, é assim mesmo, minha casa é assim, eu vou voltar, vou fazer tudo de novo. E naquele momento, eu falei do amor de Jesus para ele. E aquele jovem, eu falei um pouco da minha história, questão dos meus pais, lutas, ele também tinha, e eu vi que ele abriu o coração. O semblante não era mais aquele que disse, vou voltar. Agressivo. Não era. E no final da conversa, quando eu vi ele mais calmo e tranquilo, eu disse, você não quer aceitar Jesus como Salvador? Assim como eu aceitei, minha vida mudou. Ele disse, eu quero. E naquele momento ele tomou a decisão por Jesus Cristo. E ele na minha frente ficou totalmente diferente daquele agressivo que estava antes. Ele foi um dos momentos também bem impactantes, porque aquele jovem, eu não sei como ele se encontra na região que ele foi, mas aquele jovem era outro. Então essas são as chances. Márcio, mas você não sabe se ele vai mudar ou não. Queria eu saber, mas eu não sou Deus. Nem cabe, né? Não cabe. A Bíblia nos ensina a ser malaches, não espíritos santo. A minha função é malache, é pregar, é ser mensageiro. A função do Espírito é convencer do pecado, da justiça e do juízo, cada um na sua. Eu só prego. Então, eu posso crer que a palavra de Deus não volta vazia, onde eu posso ensinar a palavra, pregar o Evangelho, e aquela pessoa se transformar mais. Mas olha o que ele fez, será que ele não pode ser ter feito tudo, mas ele ainda é amado por Deus, ele pode se arrepender dos seus pecados. E aí que eu falei até para algumas pessoas, nós estamos ajudando a essas pessoas, em outros termos, a própria sociedade. Sim. Porque ele não vai voltar a fazer as mesmas coisas. Se ele se converte, ele não volta para as mesmas práticas, então ele não vai fazer coisas maus com outras pessoas. Então essa conversão dessas pessoas foi algo muito latente no meu coração, né? Que mexeu comigo, onde eu vi as pessoas de um momento para outro, né? Tomarem uma decisão de sim, eu quero Jesus Cristo na minha vida. Então isso acontece, não é uma só vez. Pessoas têm tomado a decisão, têm falado, proclamado, eu quero aceitar Jesus como Salvador, e nós oramos por elas, e elas ali, a partir daquele momento, elas recebem Jesus, né? Como Salvador de suas vidas. Uma coisa que
Tava conversando com a Camila, minha esposa, né? Acho que semana passada, com relação a isso que você falou, né? De nós sermos mensageiros e não termos essa função, né? Que é do Espírito Santo de transformar. E me corrija se eu estiver errado, tá? Mas às vezes eu tenho uma impressão que uma boa parte da igreja, uma parte bastante barulhenta, inclusive, principalmente assim, às vezes, na internet, coisas assim, parece que nós não estamos mais dando oportunidade para o pecador se arrepender. A impressão que eu tenho é que uma boa parte, né, não vou falar boa parte, uma parte, vai. Parece que a gente chuta o pecador pro inferno, ao invés de tentar retirar ele de lá. A gente fica tentando convencer a pessoa, convencer o pecador do pecado, só que a gente não apresenta quem é o único capaz de convencer essa pessoa. Ou seja, nós não temos capacidade nenhuma de convencer ninguém a nada. Nem a gente mesmo. Às vezes a gente quer fazer as coisas erradas e Deus, ele transforma. O Espírito Santo, ele transforma a nossa vida. Só que às vezes a gente chuta o pecador para o inferno e não oferece, não apresenta para ele a solução que ele precisa. Do tipo, é como se a gente quisesse fazer, a gente tomasse o papel do Espírito Santo mesmo. A gente tentasse tomar esse papel. Mas já que a pessoa não muda, isso aí não muda. Então, vai pro inferno. Você entendeu o que eu quis dizer com relação a isso? Entendi, sim. Eu acho que a nossa função é pregar o evangelho. Às vezes, esse trabalho do ABA, ele pode ser de levar o evangelho. O que acontece? Às vezes nós queremos resultados. Isso. Nós queremos ver. Eu também quero. Mas só que aonde eu estou, não posso tê-lo para todo mundo. O trabalho evangelístico para esse tipo de grupo, para esse grupo, é um trabalho de lançar a palavra, e aqueles que desejam, você tenta ajudá-los a levá-los. Como, por exemplo, tem um que está na Cristolândia. Né? É uma história, depois eu conto um pouquinho, mas uma história maravilhosa do que aconteceu com ele. Mas assim, o meu papel como igreja é levar essa palavra. Eu não posso mudar o plano de convencer ninguém. Então, às vezes o grupo, a gente tem que estimular sempre na equipe, porque às vezes desestimula, porque às vezes a pessoa ouve o evangelho e depois pode estar de novo consumindo droga. Mas o meu papel é falar, é sempre falar e não desistir. Porque é um local onde não vai ter 3, 5, várias pessoas convertidas e eu vou ter que discipular. Não, é aquele que eu poder estar perto, trazer para mim para discipular. O nosso papel é jogar, é o que nós saímos, sempre oramos, quando nós saímos daqui para o ABA. Senhor, nos mostre as pessoas que o Senhor quer que alcancemos. E nos mostra aonde. Aonde o Senhor quer que a gente vá. E quais são as pessoas. Essa é a nossa oração. Então nós chegamos e falamos para elas. O que elas vão fazer com aquela palavra não é problema meu. Não cabe. Não. O que eu quero delas é salvação, sim, mas naquele momento eu quero atenção. Então eu falo na expectativa, nós temos orado, buscando ao Senhor, na expectativa dela poder encontrar Jesus como Salvador. O meu papel é comunicar. Às vezes tem situações que aconteceram conosco, que pessoas que estavam próximas foram para centro de recuperação e hoje voltaram. Isso, poxa, mas desanima, será? Mas não pode me desanimar, porque tem outros que querem. Por exemplo, tem um outro senhor que ele estava numa das ruas aqui de Bauru. Nós só encontrávamos eles, você tem a ideia, nós só encontramos esse senhor deitado. Nunca encontramos em pé. Nossa. Porque ele sempre estava embriagado. E se ele ficasse em pé, ele caía. Ele caía. Perguntamos a história dele. É uma história de seguir a Jesus, de pregar a palavra, de ensinar a Escritura. Um homem que tinha tido experiência com Deus. E hoje ele estava em determinada da região de Bauru, que ninguém ia vê-lo em pé. Ele mostrou a documentação e nós falando de Jesus por muito tempo. Nós temos pessoas que estão falando de Jesus há mais de um ano.
há mais de um ano, esperando vocês reencontram as pessoas. Reencontram e vão até as oportunidades que Deus nos der. Nós tentamos não desistir. E dele nós falamos, vem cá, você quer um centro de recuperação? Ele disse, eu quero. Tal dia, todos documentos, pegamos documentos, perguntamos uma casa terapêutica que pudesse ajudar. Uhum. Ela aceitou, abriu uma vaga. Tal dia você está aqui para pegar você, naquela expectativa, porque eles podem estar ou não estar. Porque eles são envolvidos com drogas e são envolvidos com o álcool. Então eles têm é complicado. Essa situação flutuante de poder ir ou não. Mas ele estava lá. Uhum. Ele até caiu no chão também no dia que a gente foi, porque ele tinha problemas com bebida. Ah, tá. E nós levamos ele para o centro de recuperação. Hoje ele está lá com os 8 meses. Olha só. Totalmente diferente. Restaurado, limpo, amando a Jesus. De novo. De novo. Sendo um exemplo dentro da organização ali que ele está. Os diretores dizendo, poxa, nós nos orgulhamos dele. Todos os outros que estão com ele no mesmo centro respeitam e o honram. Mas se você visse o que eu vi, situações onde eles são mal cheirosos, defecam onde eles estão, fazem xixi onde eles estão, têm suas necessidades onde eles estão. Se alguém não fosse lá, ele não estaria onde está. Uhum. Um dia eu quero trazer ele aqui, uhum. na igreja. Mas se nós não fôssemos lá pregar o evangelho com insistência, hoje ele não estaria aqui. Como outro que hoje está na sua casa já, um apartamento, sua casinha, a igreja até ajudou com algumas coisas. Ele está trabalhando, ganhando seu dinheiro, seu sustento, sua vida, voltou. Mas como é que eles teriam se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É maravilhoso ouvir a palavra. Nós precisamos pegar o que está na palavra de Deus e falar para os outros, porque eles não vão vir aqui. Eles não vão vir aqui. E isso reflete até para outros casos. Tem pessoas com tantas posses que também não vão vir aqui. Mas eu preciso levar essa palavra para eles de alguma forma. Às vezes meu colega do trabalho ali do lado também não vai vir. Não vai vir aqui. Ele vai ver quem? O meu testemunho, a minha vida. A minha vida vai falar. O que eu faço, o meu caráter, o meu testemunho. Então, hoje, os crentes em Cristo e Jesus, eles precisam testemunhar do que são realmente, o que eles precisam pregar com suas vidas. Porque existem muito maus exemplos. Uhum. Pô, eu já conheci pastores na rua. Uma boa parte desses homens que estão nas ruas são decepcionados por traições, por problemas que eles não conseguiram suportar. E às vezes acontecem algumas situações dentro da igreja. Eles se decepcionam. Não são cuidados. Infelizmente acontece. E eles estão a maioria já tiveram experiências com Deus. Tem pessoas que citam os versos. Tem gente que citam versos mais do que nós estamos pregando. Tem pessoas com faculdade. Tem pessoas abastadas. Nós conhecemos conhecemos uma pessoa dentro do meio que os familiares são de posse, de muita posse. Tem gente que tem faculdades, falam idiomas. Nossa. Tem gente que eram empresários. Tem todos os tipos de pessoas. Se você vê alguém na rua, você não pense que ele é um coitado somente, é um analfabeto ou tá. Ele pode ter sido um empresário. Ele pode conhecer 2, 3 línguas. Ele pode ter. Conhecemos uma pessoa fazia medicina. Ele estava no centro de recuperação. Médico. No centro de recuperação. Nós precisamos levar o evangelho. O Abba faz isso. É levar a palavra para eles. Se ficar perto deles, falar o amor de Jesus. E aí, o bacana é ter pessoas como essas. Olhar para essas pessoas que estão dentro desses centros, pessoas que venceram, isso nos anima. É um trabalho árduo e é um trabalho de luta. Você vai fazendo e vai deixando que o Espírito Santo haja. E como que faz, se alguém quiser conhecer mais, trabalhar, vir servir, como que
pode ser feito? Nos procura. Só tá? procurar. Nos procura, faz uma visita conosco. É toda sexta que vocês saem daqui. É toda sexta, né? Nós saímos daqui, nós nos encontramos umas 6 horas, 6h30, e a gente sai em torno de 7 horas. A gente tenta sair o mais cedo possível. Uhum. Mas as pessoas que querem pregar o evangelho, eu quero deixar algo bem saliente, bem firme. Desculpa. Nós vamos pregar o evangelho. E aí nós distribuímos comida. Entendi. Nós vamos pregar o evangelho. Aí nós distribuímos comida. E aquela pessoa que, eu não sei, eu não sei fazer nada, não sei falar e tal. Vem junto, também? Vai junto também? para orar. Porque nós todos estamos intercedendo na hora. Uhum. Então tem várias situações que nós podemos estar com aquelas pessoas ali. Os que podem interceder, eu não quero ensinar agora, mas ora junto. Só fica ali orando. Fica ali orando. Fica do lado orando. Fica participando. Nós queremos atingir com o maior número de pessoas vários outros lugares. Nós atingimos poucas pessoas em alguns lugares. Mas nós podemos ter equipes maiores. Hoje nós somos em 2 carros. Vocês saem com umas 10 pessoas? Umas 10 pessoas. Então vamos para 2 lugares diferentes. Mas se nós pudermos ter mais carros e mais pessoas, podemos atingir vários outros pontos que eles estão lá e que podemos levar a palavra de Deus para eles. Então, está aberto para qualquer pessoa. Então, o que é interessante, olha, eu estou disposto. Quer conhecer? Visita, vai na sexta-feira com a gente. Se você tiver afinidade, porque tem pessoas que talvez não vão ter. Vão ver uma pessoa, às vezes, não mal cheirosa, ou se sentem mal, enfim, mas você só vai saber se você se expor. E também tem o trabalho dos bastidores aí, né? Da preparação da comida. E é um trabalhão, né? Isso, é um trabalho. Na preparação da comida, a nossa equipe já tem mais ou menos umas 3 a 4 pessoas. Então, ela já posso dizer assim que estão dando conta daquilo que estão fazendo, penso eu. Que estão dando, nós levamos poucas marmitas, né? O levar poucas marmitas é para ter mais tempo com pessoas. Ah, entendi. Tá? Nós levávamos muitas e agora levamos poucas para ter mais tempo. Porque antes era só distribuição, então estamos sendo igual a muitos outros. Vamos diminuir e vamos ter mais tempo com elas. Então a equipe da cozinha, a equipe que fica na base, ela está mais coesa. Mas nós precisamos assim, mas alguém pode ajudar um pouco também. Mas abertos para as pessoas terem a sua experiência. Tem pessoas que vão com a gente, vão estar ali perto e dizem, eu quero participar. Né? E com seus serviços, sabe? Um odontólogo, um empresário, às vezes, de alguma forma, não, eu posso obturar esse dente desse rapaz, eu posso fazer uma consulta com ele, de alguma forma, poder contribuir para que essas pessoas possam ter uma melhoria. Nesse objetivo de pregar o evangelho e levar um alimento para eles. Então é aberto, é só nos procurar. Toda sexta-feira, mais ou menos umas 6h30, a gente se encontra aqui. Que bênção, muito bom, gostei muito. Marcião, obrigado, viu? Deus abençoe, foi muito bom. Alguma pergunta? Vi? Não? Você não preparou a pergunta, né? Falei pra você preparar. Né? Bom, quer falar alguma coisa? Não, era só complementar quando ele falou do ABA, que nós também levamos agasalhos, roupas. Agasalho, tá. Né? E agora no frio, a gente está precisando de agasalhos. Boa, Marcião. Fala sobre isso então. Isso. Nós, como a minha esposa falou, roupas e agasalho agora principalmente. E agora tem um detalhe, calçados, né? Tem um detalhe que nós fazemos, nós fazemos uma triagem. A gente procura ter... Vou falar uma coisa que vai ser esquisito. Nós não pode ser novo. Porque às vezes, por causa do problema de dependência, eles trocam o que é novo pelo consumo da sua dependência. Entendi. Então, é algo que você já usou, que está em bom estado, mas que seja usado por você. Então, que a gente aceita essas doações para dar a essas pessoas, né? Calçados, meias, toucas, cobertores, principalmente nessa época. Frio. Isso, né? Alguns agasalhos. Tudo precisa ser usado, bem usado, mas que seja algo que possa aquecê-los, possa ajudá-los. Mas é só trazer na igreja, traz na igreja, fala com alguém aqui. Vamos fazer uma triagem sobre isso. Legal. Muito bem, obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Obrigado aí você que ficou até o final aqui do nosso podcast. Lembra lá, curte esse vídeo, segue a gente aqui no nosso canal aqui do YouTube. Compartilha esse vídeo também, que vai ajudar bastante, vai abençoar bastante gente por aí também. Muito obrigado, um beijão, até o próximo Vineyardcast. Abração.